Olá a todos, me chamo Gabriel Salomão Diodato, estudante do curso de Engenharia Ferroviária. Este vídeo tem como objetivo apresentar um processo de qualidade e duas instruções de trabalhos para a manutenção ferroviária e metroviária 2, solicitada pelo professor Regis e pelo professor Calil. Então aqui temos o procedimento de qualidade, com a sua capa apresentando as informações do que se trata, a aplicação, o código referente ao documento, onde esse código pode ser puxado por outros documentos internos, e começa aqui pelo ponto de revisão, mostrando quem realizou este documento, quais foram as revisões. No caso, esse documento, revisão 0, então ele foi iniciado. O sumário para apresentar o que possui nesse documento, neste caso ele tem 8 elementos como base, tendo como primeiro objetivo, que é estabelecer um procedimento de qualidade, né? Padronizado de manutenção preditiva, preventiva ou corretiva dos truques dos vagões ferroviários, de maneira que sempre siga os padrões técnicos de operações, segurança, regulamentos da empresa, das normas, tanto brasileira quanto americana, de preferência AR, e outras normas de segurança, então abrangendo toda a normativa padrão e técnica sobre isso. O escopo apresentando do que se trata, então aqui basicamente é uma manutenção dos truques de vagões, incluindo a amostragem de como se desmonta, faz a limpeza, como faz a análise do componente, sua substituição e a remontagem, sempre seguindo os parâmetros de segurança e qualidade, de maneira que a diretriz seja padronizada em todos os processos, não tendo avaria. Deste modo, a gente tem um processo padronizado, portanto, temos informações consistentes durante todo o processo. Aqui apresenta algumas definições e abreviações. Então, as siglas que são utilizadas durante o documento são apresentadas e mostradas para não ter dúvida quanto ao operador. As responsabilidades. Então, aqui é um resumo de o que cada um é responsável em termos de cargo, né? Então temos o gestor da manutenção, técnico da manutenção, os auditores, a engenharia de manutenção e os coordenadores logísticos. Esses 5 eles são padrões para esses tipos de operação. Claro que pode haver mais ou menos responsáveis envolvendo um processo. Então começamos aqui com o procedimento de qualidade, manutenção de truques. Então, o primeiro ponto é a inspeção, então é a verificação do histórico completo do vagão, quais foram as intervenções anteriores, do que se trata, inspeções visuais, registros de controle, substituição de peças e ensaios não destrutivos para analisar falhas internas ou desgastes que são difíceis a ver a olho nu. Temos também a desmontagem do truque, então seguir rigorosamente a instrução do manual técnico, né, instrução de trabalho, para desmontar os truques. Garantido todas as ferramentas estejam devidamente calibradas, conforme as normas e a instrução, registrar cada tipo de processo de montagem, incluindo fotos e anotações. Esta parte da foto, nestes trabalhos, não estaria utilizando fotos, será um checklist mais dinâmico, porém perderá informações, usando como base o próprio checklist, a própria instrução da AL, o que não é o correto, se tratando de um procedimento de instrução de trabalho, o ideal é ter o máximo de fotos possíveis, porque estamos tratando de pessoas trabalhando em uma operação. Então, quanto mais informação, melhor. Às vezes, a escrita não mostra exatamente o que deve ser aplicado, né? Ou pode causar uma confusão por duplicação de informação ou entendimento errado. Então, identificar tudo isso. A questão da limpeza e substituição de componentes, então é realizar a limpeza, ver se há componentes desgastados, com danos, garantir que as peças substituídas estejam registradas para não ter perda de informações no sistema, realizar inspeções visuais, dimensionais, utilizando ferramentas, qualquer coisa desse tipo. Temos a montagem e testes finais, então após a análise de qualidade, é feita a montagem dos componentes, né, seguindo as instruções de trabalho, realizar testes operacionais, aplicação e tudo mais. Também registrar todas essas etapas. Então, tudo deve ser registrado como maneira de um arquivo que poderá ser utilizado no futuro para saber se este vagão vai sofrer uma avaria ou sofreu uma avaria, o que foi trocado,
tendo assim a possibilidade de localizar uma peça com defeito ou uma irregularidade. Registro de conformidades, então sempre preencher os relatórios de manutenção, certificar que está tudo de acordo com as revisões, está tudo dentro dos padrões, de maneira que também não se perca informações. Então, neste caso, ele vem as instruções de trabalho. No caso, este documento é um processo de qualidade, ele não informa a instrução de trabalho, ele puxa a instrução de trabalho. Então, aqui está algumas principais instruções se tratando do truque. Então, temos o código da instrução que ele está puxando, sobre inspeção de truque, desmontagem e montagem do truque, limpeza dos componentes dos truques, substituição de componentes críticos, substituição de rolamentos e truques. Neste caso, há alguns elementos mais que críticos, então elementos críticos que são trocados com frequência ou por uma operação específica da empresa, acaba sendo gerado uma instrução de trabalho exclusivo para ele. Levando em consideração que o rolamento ele é um componente crítico, porém, aqui temos uma instrução mais abrangente, enquanto a do rolamento é uma instrução mais dedicada a esse tipo de operação. E testes operacionais pós-montagem, certificar que está tudo ok. Após isso, o controle de registro, como é dito, para não perder informações. Então, cada empresa tem uma padronização desses registros, aonde é salvo, como é salvo, o código que é salvo, qual que é o período que esses registros têm que ser mantidos. Então, é tudo feito uma auditoria interna em cima disso. Esse documento ele foi referente, né, usou como referência o manual de manutenção de truques da Vale e da ALL. Por isso, este manual sem fotos, levando em consideração mais o ALL, por mais que existem fotos, que não optei por colocar fotos. Instrução de qualidade da GBMX, normas da AR e normas da BNT, de manutenção. Então, seguindo isso, esse documento ele puxa algumas ITs. Uma delas que eu vou mostrar é pega aqui, essa instrução de trabalho 4655, referente à substituição de rolamentos. Então, quando a gente puxa ela, tem a mesma cara da outra, porém agora estamos tratando de Work Instruction, que é uma instrução de trabalho, ou IT, com seu código tudo certinho para definir. Então, mostra aqui as ferramentas que devem ser utilizadas nesta etapa, nesse procedimento, mostrando todos os pontos. Como se trata de uma substituição de rolamentos de truques, então temos aqui extratores de rolamento, chave torque, equipamentos de aquecimento por indução, lubrificantes, ferramentas de limpeza, equipamentos de segurança, os EPIs, que é de extrema importância, pois as normas de segurança geralmente são normas de ouro em todas as empresas. Temos a preparação e a segurança, então o que o operador deve fazer, certificar a integridade dos EPIs, que eles estão ok, certificar que o trabalho está organizado para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Então ele vem aqui explicando desmontagem do rolamento, como deve ser retirado o rolamento, utilizando os extratores, certificar se tem corrosão, ver se o eixo está alinhado, se está sem fiapo, se não tem graxa. Após isso, fazer uma inspeção visual e dimensional. Então, o visual do eixo, dos alojamentos, verificar se há presença de alguma trinca, desgaste, danos, corrosão, algo que interfira ali. E, se necessário, usar ferramentas para assegurar isso. Também pode ser utilizado ferramentas que não destrutíveis, né? Instalação do novo rolamento, então aplicar o lubrificante sobre o novo rolamento, instalar o novo rolamento no eixo, certifica que está tudo ok, teste de funcionalidade, girar o rolamento, como deve ser feito. Esses testes, às vezes, ele puxa a normativa do próprio rolamento, então o fornecedor mostra como deve ser feito este teste de funcionalidade, ele é aderido ao próprio instrução de trabalho. Registro de dados, que é registrar as informações ocorridas nisso, tanto por foto, documentação, estado final e tudo mais. Então, após isso, deve ser levado para aprovação da qualidade, certificando por um supervisor técnico antes da liberação do truque, aprovando esta manutenção executada na substituição de rolamentos de truques. Vamos para uma outra IT aqui, no caso é a 4651. Essa daqui é uma IT um pouco diferente, ela se trata de uma inspeção. Então, é um ponto mais, uma instrução de qualidade, né? Isso, por mais que seja uma instrução de trabalho, se trata do ponto de qualidade. Então, aqui nesse caso, ele mostra as ferramentas necessárias, chave torque, para ter certeza dos parafusos estão com o torque correto, equipamentos de medição,
limpadores industriais, lanterna de inspeção, nível eletrônicos, equipamentos de segurança sempre, né? Lembrando que esse daqui ele está usando como base uma inspeção de truque simples, mas dependendo da operação, pode ser adicionado mais ferramentas ou materiais. Então aqui ele vai um passo a passo explicando o que o operador deve fazer, então equipar-se com todos os EPIs, certificar tudo, deixar tudo ok, para a questão de segurança, realizar a inspeção visual completa no truque, então ele vai verificar desgaste, danos, inspeção metálica, caixa de truques, examinar os fixadores, parafusos, ver se apresenta folga, conferir o sistema de frenagem, freios, tudo mais, também às vezes entra como parte do truque. Medições de componentes críticos, então 4 componentes críticos que com certeza devem ser analisados e sempre, não que os outros elementos não devam, mas esse daqui como prioridade. Então rodas, rolamento, suspensão, freio. Lembrando que aqui também tem a questão que dependendo da operação, vocês veem que não está escrito o eixo, porque algumas operações definem certos elementos de acordo com os dados apresentados em uma operação. Alguns elementos já são cadastrados como posso dizer, como ok. Então, um exemplo aqui é que existe uma instrução sobre eixos exclusivos antes dessa, que faz toda a análise de eixo por algum motivo de operação específica e depois é feita a análise completa dos outros elementos. Então isso pode variar, pode ser em adicionar o eixo aqui, mas isso depende muito de cada operação. Então, testes adicionais que podem ser feitos, não necessariamente caso o operador observe que existe uma necessidade de um teste mais específico. Limpeza dos componentes, como sempre, registro de dados, registrar todos os dados, aprovação e certificação. E verificação do supervisor técnico, a qualidade deve sempre aprovar. E por último, ele vem também o controle de registro, pois aqui temos dois tipos de registro, temos o registro interno do operador, que fica nos formulários, e temos o registro da qualidade, onde ao liberar mostra todas as manutenções realizadas e tudo mais, e todo o princípio que a empresa adotou para guardar essas informações. Basicamente, esses são as instruções, né, as duas instruções de trabalho. Então, uma referente ao rolamento, outra referente à inspeção e o processo de qualidade, que puxa todas as informações e mostra como deve ser realizado. Espero que tenham gostado. Obrigado.